O milionário persegue mendigo, mas fica chocado ao descobrir que ele era seu filho perdido. Num belo dia ensolarado na agitada São Paulo, o renomado chefe Ricardo Alencar, conhecidíssimo por suas festas glamurosas e pratos sofisticados, avistou algo que mudou sua vida para sempre. Enquanto se preparava para mais uma noite de gala, um alvoroço invadiu sua cozinha. Um jovem, magro e sujo, corria entre panelas e ingredientes. Ricardo, tomado pelo susto e pela indignação, disparou atrás do garoto, seu paladar refinado esmigalhado pela raiva. "Pare aí, seu ladrão!" gritou, enquanto os convidados olhavam, surpresos. O jovem mendigo se virou, seus olhos cheios de medo e desespero, e o coração de Ricardo disparou. Era Tiago, um garoto que, segundo rumores, vivia nas ruas e tinha um olhar que carregava o peso do mundo. Numa fração de segundo, Ricardo viu não só um ladrão em potencial, mas um reflexo de sua própria vida desmoronada. As escolhas que fez, as pessoas que ignorou. Mas o que ele não sabia era que aquele encontro era só o começo de uma revelação chocante. Com o coração acelerado, Ricardo começou a investigar a vida do menino, compenetrado por uma curiosidade inexplicável. E a verdade que descobriu fez seu sangue gelar. Tiago não era apenas um mendigo aleatório. Ele era, na verdade, sobrinho de Helena, sua irmã desaparecida há 9 anos. Uma mulher que, como Tiago, se tornara uma sombra, perdida nas ruas. Helena sempre fora cheia de vida. Porém, uma série de tragédias e uma infância complicada deixaram marcas profundas nela e, consequentemente, em toda a família. A culpa tomou conta de Ricardo, ao perceber que havia se afastado desse passado sombrio, ignorando um chamado que precisava ser atendido. O que se seguia era um dilema. Acolher Tiago significava reverberar os ecos de sua infância, e isso era aterrador. No entanto, a situação de Tiago, tão frágil e parecendo próxima de um colapso, o despertou para uma nova realidade. Ricardo decidiu agir. Com determinação, ele e o garoto formaram um vínculo inesperado, um laço que começava a curar feridas profundas. Mas o caminho estava longe de ser fácil. O sistema judiciário não era benigno. Cada tentativa de resgatar Helena parecia ser um empurrão para o abismo de lembranças que Ricardo se esforçava para esquecer. O destino de Tiago, assim como o de Helena, estava em jogo, e ao se reaproximar de sua irmã, ele percebeu uma força inabalável. A ideia de um restaurante comunitário surgiu como um farol de esperança em meio ao caos. Um lugar onde receitas de família e histórias de luta se entrelaçariam, simbolizando inclusão e superação. Era um sonho audacioso, mas cada passo o levava para mais perto da verdadeira riqueza que sempre ignorou: o amor e a conexão familiar. No entanto, não tardou para que segredos obscuros de passado de Helena emergissem, arrastando juntamente com eles antigos inimigos que podiam acabar com tudo. A pressão aumentava e o tempo parecia curto. Uma antiga promessa de Helena, de ver o mar, virou a metáfora de libertação que tanto ambicionavam. Mas agora, as ondas do passado ameaçavam tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando o despertador tocou, Ricardo já estava acordado há 1 hora. A luz fraca do dia entrava pela janela, destacando as partículas de poeira que dançavam em sua pequena sala, como almas perdidas à espera de um propósito. Ele sempre se levantava antes do sol, mesmo quando o dia prometia ser enfadonho. Seria mais fácil manter a cabeça baixa e ignorar o tédio que o cercava, mas havia algo em seu interior, uma chama apagada que insistia em querer mais. Ricardo era um desses caras comuns, com um trabalho rotineiro em uma loja de eletrônicos e uma vida que se arrastava como um velho carro atolado em lama. Mas por trás de sua aparência tranquila e sorriso fácil estava o desejo avassalador de descobrir algo além do mundano. O medo também o acompanhava, um temor paralisante de nunca se desviar do caminho que o havia sido imposto. Ele sempre achou que podia ser mais. Um inventor, um viajante, qualquer coisa que não fosse um sim. Naquela manhã, ele vestiu seu uniforme mal ajustado e saiu de casa, engolindo a música do trânsito apressado como um remédio amargo, consciente de que cada dia na loja era mais do mesmo. No entanto, o preguiçoso cotidiano foi quebrado ao abrir a porta da loja. Uma caixa misteriosa, com os cantos amassados e coberta por uma fina camada de poeira, estava esperando por ele sobre o balcão. Não havia etiqueta nem descrição, apenas um canto escuro e injustamente atraente. Intrigado, Ricardo se aproximou. O coração disparou um pouco mais rápido ao pensar no conteúdo que poderia estar ali dentro. Seria um novo gadget? Algo que mudaria sua vida? Ele sentia uma curiosidade crescente, como um imã puxando-o para aquele objeto desconhecido. Ao abrir a caixa, um leve odor de metal frio e antigo se espalhou pelo ar. Dentro, repousava um pequeno dispositivo, algo que parecia mais com um artefato de uma antiga civilização do que qualquer coisa produzida nas fábricas modernas. "Que diabo é isso?" murmurou para si mesmo, a adrenalina subindo enquanto girava o aparelho entre os dedos. Algo naquele dispositivo parecia familiar, como um eco de um sonho esquecido. Ricardo sabia que a partir daquele dia, seu destino tomaria um rumo inesperado. Mas antes que pudesse refletir mais sobre isso, um estrondo intenso ecoou na rua. As janelas tremeram enquanto ele se aventurava a olhar para fora, expondo-se a uma cena que parecia saída de um pesadelo. Uma nuvem negra se espalhava rapidamente e uma voz ao fundo, entre gritos e caos, anunciava uma catástrofe iminente. O dispositivo em sua mão pulsava levemente, como se também estivesse ciente do perigo, o que ele realmente era. E como sua vida estava prestes a mudar, assim começou a jornada de Ricardo, um passo entre a realidade e um mistério que prometia desafiar tudo o que ele conhecia. Ricardo ainda estava atordoado com a cena caótica que se desenrolava do lado de fora da loja. A cada segundo, a nuvem negra se espalhava mais, ofuscando a luz do dia e fazendo o céu parecer um quadro de desespero. Ele apertou o dispositivo em suas mãos, a frieza do metal contrastando com o calor que subia por seu corpo. O batim em seu peito se tornou mais acelerado, quase como um tambor de guerra. O que estava acontecendo? Um grito ecoou nas ruas, e a multidão começou a entrar em pânico. Olhando pela vitrine, ele viu rostos familiares, alguns conhecidos, outros apenas figuras da cidade, todos compartilhando a mesma expressão de medo e confusão. Ele se lembrou dos olhos de Tiago, o garoto que parecia tão perdido. Para onde ele foi? Pensou, seu instinto protetor despertando. O dispositivo começou a brilhar suavemente, como se tivesse vida própria.
e Ricardo se lembrou de quando conheceu Tiago. Aquele dia em que suas vidas colidiram em meio a aromas de ingredientes e gritos de seus convidados. O que inicialmente parecia um ato de desespero, agora se transformava em um fio de esperança. Ele tinha que encontrá-lo. Precisava saber se o garoto estava a salvo. Enquanto as sirenes começavam a tocar, um turbilhão de memórias invadiu sua mente. Ele pensou na relação que havia começado a construir com Tiago, numa busca que desenterrava traumas antigos e uma conexão que ele não sabia que precisava. A vida de ambos estava entrelaçada e o pensamento de perder aquela nova luz era insuportável. O chão tremeu de repente, um estrondo que cortou sua concentração. Gritos aumentaram e as pessoas começaram a correr. "Tiago!" Ele berrou, mas sua voz foi engolida pelo caos. Ele sabia que não poderia ficar parado. Com o dispositivo apertado contra o peito, ele empurrou a porta da loja. E a brisa quente e densa o atingiu. As ondas de desespero na rua eram quase palpáveis. Ao olhar para os lados, tudo parecia um filme de terror. Mas ele não podia ser paralisado. Naquela agitação, algo inédito brotou dentro dele. Um desejo de lutar, de enfrentar a tempestade, que outrora o teria feito assumir o papel de espectador resignado. Ele correu em direção ao som, em busca de Tiago. Pelas ruas, imagens de destruição passavam por ele como flashes. Vidros quebrados, fumaça subindo, pessoas chorando. E então, uma figura conhecida apareceu no meio da confusão. Era Helena. O choque percorreu sua espinha como um raio. A mulher que ele achava ter desaparecido, a mãe de Tiago, estava ali, desencontrada e desorientada, no meio do vendaval. O coração de Ricardo disparou. Ele queria chamar por ela, mas a cena à sua frente era intensa demais. Helena parecia perdida e assustada. Seu olhar vago indicava que as memórias a atormentavam. O que havia acontecido? O que a trouxe de volta quando tudo estava tão confuso? O olhar dela se fixou em Ricardo, e por um breve momento o tempo parou. Mas antes que ele pudesse se aproximar e entender o que estava acontecendo, uma nova explosão, mais próxima, estourou no fundo, trazendo cheiro de fumaça quente e destruição no ar. Corpos se moviam rapidamente, o terror tomando conta. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ao mesmo tempo em que tinha a chance de consertar tudo, a possibilidade de perder mais uma vez se aproximava como um pesadelo. E agora, com a sombra negra da catástrofe pairando sobre eles, ele já não sabia mais se estava salvando ou se condenando a todo um passado que precisava ser deixado para trás. O dispositivo em suas mãos começou a vibrar intensamente, uma pulsação que parecia sussurrar segredos antigos. O destino estava se moldando de uma forma inesperada, e a única certeza que ele tinha é que a verdade estava prestes a vir à tona, custe o que custar. Ricardo ficou paralisado por um instante, o olhar fixo em Helena, aquela mulher que ele sempre imaginou perdida para sempre. Mas antes que pudesse dar o pró, pessoas começaram a ser empurradas e uma onda de pânico tomou conta da rua. O coração de Ricardo parecia querer saltar do peito. "Helena!" ele gritou, mas a confusão era enorme. Ela olhava em sua direção e, por um momento, uma conexão surgiu, mas logo foi interrompida. A nuvem negra se aproximava mais, e os gritos das pessoas à sua volta se intensificaram. O pânico agora era palpável, como o cheiro da fumaça que invadia o ar. Então, algo inesperado aconteceu. Um homem, vestido de terno, apareceu do nada, correndo na direção de Helena. Ele segurava um objeto brilhante que logo se revelou uma arma. O mundo parecia desacelerar enquanto Ricardo via aquele momento se desenrolar.
O que ele fazia ali? Com a mente borbulhando de perguntas, o homem gritou: Você é tudo o que eu quero, Helena. Você não pode fugir de mim. Ricardo não conseguiu processar a cena. Ele viu o olhar de desespero de Helena, aquele brevíssimo instante onde ela hesitou, e então tudo explodiu em ação. O homem estava prestes a alcançar Helena e um instinto primal tomou conta de Ricardo. Sem pensar, ele impulsionou-se na direção dela. Não, ele berrou, seus músculos reagindo antes de sua mente. O dispositivo em sua mão pulsava mais forte, e ele não sabia se era o medo ou uma força desconhecida. Ele plantou seu pé no chão e pulou em direção ao homem. O impacto foi brutal. As duas figuras se chocaram e o homem caiu, a arma escorregando longe. Mas a adrenalina de Ricardo não parou ali. Ele se virou rapidamente para Helena, que o olhava com uma mistura de gratidão e terror. No que você se meteu? Ela disse, a voz trêmula. Ele não pode saber que estou aqui. Ricardo sentiu que todo o seu mundo desabou. O que você quer dizer com isso? O que estava acontecendo? Ele precisava entender, mas antes que pudesse processar suas palavras, a nuvem negra atrás dele se adensou, e a explosão seguinte mudou tudo. Um edifício em chamas tombou, espalhando destroços e fumaça. Acha que isso vai me deter? O homem gritou, levantando-se do chão e olhando com raiva para Ricardo. Em meio à frustração e o caos, Helena puxou Ricardo pelo braço. As ruas eram um cenário de destruição e desespero, mas o olhar dela tinha uma urgência alarmante. Precisamos ir agora. Não estou segura aqui. A tensão no ar era quase visível, como um fio prestes a estourar. Mas antes que pudessem correr, um grito cortou a multidão. Tiago! Ricardo se virou instantaneamente. No meio do tumulto, a figura magra do garoto apareceu, os olhos arregalados de medo. O choque percorreu Ricardo como um raio. Não, Tiago! Ele começou a correr em direção ao garoto, mas a cena diante dele se tornava cada vez mais confusa. Então, enquanto se aproximava, uma nova descoberta o atingiu como um golpe. Tiago olhava para Helena e o reconhecimento era palpável. O garoto não era só um desconhecido. Havia algo mais profundo entre os dois. Uma ligação que Ricardo jamais imaginara. O passado estava retornando para assombrá-los em um momento de pura calamidade. No entanto, antes que pudesse absorver essa nova realidade, uma nova explosão retumbou, e a terra sob eles tremeu. O dispositivo em sua mão começou a brilhar intensamente, como se uma nova porta se abrisse para o possível futuro. O que aquilo significava? E se eles não conseguissem escapar? O que seria de sua nova família em meio a tudo aquilo? A dúvida e o medo se entrelaçavam na mente de Ricardo, enquanto a cena à sua frente pulsava em caos e confusão. Ele precisava proteger Helena, Tiago e, mais importante, a verdade que estava se revelando bem na sua frente. O tempo estava se esgotando, e a única certeza era que algo grande estava prestes a acontecer. Ricardo ficou paralisado, o olhar fixo em Tiano. O caos ao redor dele parecia se apagar, como se tempo tivesse congelado. A imagem do garoto, tão pequeno e frágil, despertava um instinto feroz de proteção. Ele queria correr até Tiago, colocar o menino em seus braços e assegurar que nada o machucaria. Mas como poderia fazer isso quando o mundo estava desmoronando ao seu redor? O coração de Ricardo batia descompassado. O eco dos gritos e explosões se misturava ao som de seu próprio desespero. As lembranças de sua infância, cenas de felicidade intercaladas com dor, começaram a afluir em sua mente. Ele se lembrou de quando sua família se desfez, da presença de Helena e como ela era cheia de sonhos antes que a vida a empurrasse para esse abismo.
Ele se perguntou se Tiago também carregava aquele peso, a mesma sombra que havia seguido sua irmã. Tiago! Ele gritou novamente, mas a voz parecia ecoar em um túnel sem fim. Cada segundo que passava era uma eternidade. E vendo o garoto ali, tão vulnerável, a possibilidade de perdê-lo o fez ter um nó na garganta. Ele nunca desejou ser uma figura paterna, mas agora tudo parecia tão claro. Ele queria ser algo mais para Tiago do que apenas um desconhecido. Então, o olhar de Tiago encontrou o dele. Era um momento de reconhecimento. O medo na expressão do garoto, a esperança quase apagada, tudo aquilo o atingiu como um soco no estômago. Ali estava seu sobrinho, uma parte de sua família que ele havia ignorado por tanto tempo. Por que não percebi antes? Pensou, enquanto o peso da culpa se instalava mais uma vez em seu peito. Helena, de pé ao seu lado, tinha lágrimas nos olhos. O desespero dela era palpável, um reflexo do que Ricardo sentia. Seria isso, afinal, uma reunião que poderia ter acontecido há anos, agora ameaçada pela calamidade? Ele desejou tocar nela, fazer ela entender que, apesar de todos os erros, ele estava ali. Eles estavam juntos nessa, mas o momento não parecia certo. Ela precisa de você, Ricardo, agora! A voz de Tiago cortou o silêncio tenso entre os três. O garoto estava crescendo diante dele. O desespero havia dado lugar a uma determinação que lhe era familiar. Uma chama de coragem que Ricardo poderia ter visto nele desde o início. Ele percebeu que Tiago não era apenas um sofrimento. Ele era a força que poderia unir a família novamente. Enquanto um novo estrondo sacudia o chão, a visão do dispositivo em sua mão lhe deu um segundo de clareza. Ele não fazia ideia de como aquilo funcionava ou mesmo o que era, mas de alguma forma parecia estar conectado ao destino deles. Como se aquele objeto não fosse só uma ferramenta, mas um sinal, uma forma de fazer com que se reconectassem com o que realmente importava. Naquele instante de caos, quando a nuvem negra estava prestes a envolvê-los, algo dentro de Ricardo mudou. Ele olhou para Helena, depois para Tiago. A vida havia separado todos eles, mas a verdade era que nunca eram estranhos. Eles eram família, e a necessidade de se proteger uns aos outros superava qualquer medos ou erros do passado. "Vamos sair daqui, agora!" ele gritou, e suas palavras portaram o ar pesado. Mas, na medida em que se preparavam para seguir, um homem apareceu, encarando-os com uma intensidade que fez Ricardo tremer. Havia algo nos olhos daquele desconhecido que era abominável e familiar ao mesmo tempo. "Vocês não vão a lugar algum", disse ele. E a verdade naquelas palavras era como uma lâmina afiada, cortando direto no coração. Ricardo sentiu seu estômago revirar, a gravidade da situação tornando-se clara. Ele sabia que as respostas estavam à beira de se revelar, e isso o encheu de terror. As memórias de Helena, o destino de Tiago, tudo estava entrelaçado, e agora, frente a esse enigma, ele não poderia escapar. "Por favor, me diga que não é verdade." A voz de Helena era um sussurro desesperado, mas com a pressão e a urgência crescendo, Ricardo percebeu que a resposta ao que estava acontecendo estava mais próxima do que pensava. E naquele instante, a luz do dispositivo brilhou intensamente, como se o futuro deles estivesse prestes a se desdobrar. A situação estava prestes a se transformar. Mas em que direção? O que realmente significaria tudo isso? Ele não tinha ideia, mas uma certeza se firmou. O passado, o presente e o futuro estavam prestes a colidir de uma maneira que muda. Ricardo ficou paralisado, o olhar fixo em Tiago. O caos ao redor parecia ter parado, como se o tempo tivesse congelado. O garoto, tão pequeno e frágil,
conseguiu despertar em Ricardo um instinto feroz de proteção. Ele queria correr até Tiago, pegar o menino nos braços e garantir que nada o machucaria. Mas como poderia fazer isso quando o mundo desmoronava ao seu redor? O coração de Ricardo batia descompassado. O eco dos gritos e explosões se misturava ao som do seu desespero. As memórias de sua infância começaram a voltar. Cenas de felicidade e dor entrelaçadas. Ele se lembrou de quando sua família se desfez, do sofrimento de Helena e como ela era cheia de vida antes de tudo desmoronar. Ele pensou que Tiago também poderia estar carregando aquele mesmo peso. Por que não percebeu antes que o menino precisava de apoio, assim como Helena? Tiago! Gritou novamente, mas a voz dele parecia ecoar em um túnel sem fim. Cada segundo que passava era uma eternidade. O garoto olhava para ele com uma esperança quase perdida e, ao mesmo tempo, uma determinação que o era familiar. Vamos sair daqui, agora! Ele estava decidido a proteger Tiago, a unificar a família que a vida havia separado. Helena estava ali, luz e sombra ao mesmo tempo. Nos olhos dela, Ricardo via desespero, e a urgência a tornava ainda mais real. Ricardo, precisamos agir! Ele não pode nos alcançar! Ela não completou a frase. A nuvem negra atrás dele se adensou, e a explosão seguinte fez o chão tremer. Tiago estava tão perto, mas o medo de perder tudo novamente apertava seu coração. E o que acontece então? Um homem apareceu, surgindo do meio da confusão. Ele parecia familiar e aterrorizante ao mesmo tempo. Você não vai a lugar algum, Helena. Ele segurava algo na mão, o que parecia ser uma arma. O tempo pareceu parar quando Ricardo percebeu que aquele homem estava ali por uma razão. Ei, você não pode fazer isso! Ricardo gritou, os músculos tensos, prontos para agir. Mas a arma levantada do homem era uma sombra sobre eles, uma ameaça implacável. O mundo ao redor deles era um verdadeiro pesadelo, e em meio a todo esse caos, uma voz soava no fundo da sua mente. O que você não sabe? Então, algo inesperado aconteceu. O dispositivo que Ricardo segurava pulsou, emitindo uma luz intensa, uma visão que iluminou o terreno. A cena à sua frente virou um filme em câmera lenta. Tiago olhou para o homem, os olhos arregalados. Pai, a palavra saiu de seus lábios como um sussurro. O mundo desabou. Ricardo ficou chocado. Não poderia ser verdade. Tiago era filho de Helena? E esse homem era de fato o pai? O nó em sua garganta apertou com força. Toda a conexão que ele pensou que tinha com a criança agora se tornava um labirinto obscuro de segredos. Como você pode? Ricardo começou, mas a voz dele falhou. A realidade se despedaçava, e a verdade se revelava de uma forma inesperada. Os sentimentos de proteção confundiam-se com a culpa e a raiva. O homem agora, com um sorriso torto, se aproximou, cada passo mais ameaçador. A expressão de Helena se transformou em desespero, misturada a algo que lhe era obscuro. Neste momento, a multidão se agitou, gritos ecoaram ao redor, e a explosão que veio a seguir não viera da nuvem ameaçadora. Ela provinha do passado de Helena, daquelas memórias que ela se esforçou tanto para esconder. Uma revelação de que a história deles era muito mais complexa e dolorosa do que jamais imaginaram. Neste momento tenso, tudo estava em jogo. O futuro de Tiago, o passado de Helena e agora a incompreensão de um novo vínculo familiar que ameaçava colocar todos em perigo. O que mais eles escondiam? O que o homem queria realmente? O dispositivo em sua mão agora pulsava forte, como se estivesse sussurrando a verdade. Uma tempestade se aproximava. O passado e o presente colidiam de uma forma que mudaria suas vidas para sempre. E a única certeza que restava era que, se quisessem sobreviver,
teriam que enfrentar os segredos que surgiram com a luz daquela revelação. Ricardo ficou paralisado, o olhar fixo em Tiago. O caos ao redor parecia parado, como se o tempo estivesse congelado. A revelação que ecoava dentro dele era um soco no estômago. Como assim o garoto era filho de Helena? E esse homem, com a arma em punho, era o pai? O nó na garganta de Ricardo apertou mais ainda, sufocando qualquer impulso de ação. Ele queria gritar, perguntar e explodir em perguntas, mas as palavras não saíram. Os gritos na rua continuavam, mas tudo se tornara um zumbido distante. O olhar atordoado de Tiago se cruzou com o dele, e a expressão de medo e confusão nas feições do garoto cortou o coração de Ricardo. O que seria dele agora? Tiago parecia uma cópia angustiada da própria Helena, o mesmo olhar perdido que ele conhecia tão bem. Para Ricardo, era como se ele estivesse vendo o próprio passado, uma lembrança de tudo que Helena havia se tornado. O peso da responsabilidade o esmagava. Salvar aquela família desfeita ou deixar tudo desmoronar. Helena estava ao lado dele, os olhos marejados. As palavras que não saíam de sua boca pesavam mais que o próprio ar ao redor. Era um momento de conexão e desespero, tudo ao mesmo tempo. Ricardo, não podemos ficar aqui. Ela estava pálida, a voz trêmula. A urgência era visível, como uma luz intermitente atormentando suas mentes. Mas como poderiam escapar com essa nova realidade se desenrolando diante deles? O homem agora, erguendo a arma e o olhar carregado de uma raiva mesclada à possessividade, dominava a cena. "Você não pode escapar!" ele gritou, a voz rasgada de emoção. A multidão começava a retroceder, murmurando entre si, as expressões variando entre o choque e o medo. Os rostos conhecidos pareciam distorcidos, espelhos de horror e espanto. "O que ele quer dela?" pensou Ricardo, seus instintos se aguçando. A adrenalina começava a tomar conta do corpo de Ricardo, os músculos vibrando na expectativa de ação. Mas havia uma barreira, um medo profundo de que a verdade vivesse em qualquer direção que escolhesse. E se ele estivesse errado? E se o passado, com todos os segredos que envolviam Helena, fosse mais aterrorizante do que ele imaginava? E se eu falhar de novo? Questionou-se, obcecado por visões do que poderia ter sido, um futuro que nunca existiu. Tiago, ainda atordoado, olhou para o pai desconhecido e depois fixou os olhos em Helena. "Mãe?" A dúvida na sua voz, tão inocente e frágil, cortou Ricardo como uma faca. A revelação estava ali, cavada no ar entre eles. Ele viu tudo. Um futuro protagonizado por eles, uma família. E agora, tudo o que restava eram ecos de um passado que eles nunca puderam viver. O homem ficou ainda mais agressivo, um sorriso torto surgindo em seu rosto, como se desfrutasse do caos ao redor. Ricardo sentiu a raiva crescer. Mas antes que pudesse agir, um novo som rompendo o rosnar do desespero. O zumbido do dispositivo em suas mãos se tornara insuportável. Uma pulsação intensa, como se estivesse instigando-o a fazer algo. "O que você é?" sussurrou, sentindo um fio de esperança e dúvida. Não era apenas um artefato. Era uma conexão que poderia conter a chave para salvar a todos ou para libertá-los do passado. "Não, não, não, não!" Helena balançou a cabeça, um gesto desesperado. "Ricardo, não deixe que isso aconteça!" E naquele instante, tudo irrompeu em uma tempestade. A tensão e os gritos se tornaram um grito coletivo, um clamor de pavor e expectativa. O futuro deles, bem ali na linha entre a proteção e o abandono. Ricardo olhou para Tiago, para Helena, lutando com a batalha interna que fervia dentro dele. "Eu preciso fazer algo." Os olhos do garoto refletiam uma mistura de esperança e desespero, uma força que ressoava mais forte que todo o caos.
Mas antes que pudesse decidir, a explosão mais próxima novamente o cercou, e o mundo se despedaçou ao seu redor. Ele não sabia se eram as lembranças que o atormentavam ou a urgência de salvar o presente. Mas uma única pergunta ecoou numa fração de segundo. Estamos prontos para descobrir a verdade, não importa quão dolorosa ela seja? Desesperado, ele apertou o dispositivo, e um brilho ensurdecedor inundou a rua. E enquanto o caos se desenrolava, a única certeza era que todos ali estavam prestes a enfrentar uma revelação que mudaria por completo suas vidas. Ricardo ficou paralisado, o olhar fixo em Tiago. O caos ao redor parecia ter parado, como se o tempo estivesse congelado. A revelação que ecoava dentro dele era um soco no estômago. Como assim o garoto era filho de Helena? E esse homem com a arma em punho era o pai? O nó na garganta de Ricardo apertou mais ainda, sufocando qualquer impulso de ação. Ele queria gritar, perguntar, explodir em perguntas, mas as palavras não saíram. Os gritos na rua continuavam, mas tudo se tornara um zumbido distante. O olhar atordoado de Tiago se cruzou com o dele, e a expressão de medo e confusão nas feições do garoto cortou o coração de Ricardo. O que seria dele agora? Tiago parecia uma cópia angustiada da própria Helena, o mesmo olhar perdido que ele conhecia tão bem. Para Ricardo, era como se ele estivesse vendo o próprio passado, uma lembrança de tudo o que Helena havia se tornado. O peso da responsabilidade o esmagava. Salvar aquela família desfeita ou deixar tudo desmoronar? Helena estava ao lado dele, os olhos marejados. As palavras que não saíam de sua boca exavam mais que o próprio ar ao redor. Era um momento de conexão e desespero, tudo ao mesmo tempo. Ricardo, não podemos ficar aqui. Ela estava pálida, a voz trêmula. A urgência era visível, como uma luz intermitente atormentando suas mentes. Mas como poderiam escapar com essa nova realidade se desenrolando diante deles? O homem, agora erguendo a arma e o olhar carregado de uma raiva mesclada à possessividade, dominava a cena. Ricardo sentiu a raiva crescer. Mas antes que pudesse agir, um novo som rompendo o rosnar do desespero. O zumbido do dispositivo em suas mãos se tornara insuportável. Uma pulsação intensa, como se estivesse instigando-o a fazer algo. "O que você é?" sussurrou, sentindo um fio de esperança e dúvida. Não era apenas um artefato. Era uma conexão que poderia conter a chave para salvar a todos ou para libertá-los do passado. Não, 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 não. Helena balançou a cabeça, um gesto desesperado. Ricardo, não deixe que isso aconteça. E naquele instante, tudo irrompeu em uma tempestade. A tensão e os gritos se tornaram um grito coletivo, um clamor de pavor e expectativa. O futuro deles, bem ali na linha entre a proteção e o abandono. Ricardo olhou para Tiago, para Helena, lutando com a batalha interna que fervia dentro dele. "Eu preciso fazer algo." Os olhos do garoto refletiam uma mistura de esperança e desespero, uma força que ressoava mais forte que todo o caos. Mas antes que pudesse decidir, a explosão mais próxima novamente o cercou e o mundo se despedaçou ao seu redor. Então, em meio à fumaça e aos gritos, algo aconteceu. O dispositivo em sua mão brilhou mais uma vez, uma luz cegante que iluminou tudo ao redor. Ricardo quase caiu para trás com a força da luz. Ele olhou em volta, confuso, e viu a multidão ao seu redor se moldando. As figuras das pessoas se tornaram borrões. Então, um portal se abriu diante dele, uma fenda de luz e energia. O homem parou. Sua expressão oscila entre a raiva e o espanto. E em um ímpeto, ele se virou
e apontou a arma para Ricardo. Mas a arma falhou. Uma onda de energia emanou do dispositivo e todos na rua, incluindo Helena e Tiago, foram puxados para a fenda. Era como ser sugado por um furacão. O som do caos ao redor se desvanecia, enquanto tudo ao redor se distorcia. Depois de alguns momentos de escuridão, eles foram lançados em outro lugar. O chão sob seus pés tremia levemente, e o ritmo de cor na visão deles mudou. Eles estavam em uma sala branca, as paredes brilhando como se fossem feitas de cristal. E o homem, agora sem a arma, o seguia com um olhar perplexo. Onde estamos? Ele gritou, enquanto uma nova tensão surgia entre eles. E de repente, uma voz ecoou pela sala, profunda e autoritária. Sejam bem-vindos à verdade. Ricardo estava atordoado, mas a adrenalina pulsava em seu corpo. O que está acontecendo? Sua voz soava estridente, sua mente lutando para processar a nova realidade. Tiago estava perto. Seu olhar aterrorizado se encontrou com o dele. Ricardo, o que fazemos agora? O desespero na voz do garoto fazia o coração de Ricardo disparar. E a voz continuou. Vocês estão diante de segredos que mudaram seus destinos. Helena, você já sabia. A frase pairou no ar, cortante e cheia de tensão. E a expressão de Helena se fechou. O que mais ele estava escondendo? As palavras deixaram todos em um estado de choque. A revelação pendendo no ar como uma espada afiada. Ricardo sentiu um nó se formar no seu estômago. Tudo seria diferente a partir de agora. O que mais viriam a descobrir? O que mais estavam prestes a perder? O tempo parecia escorregar entre seus dedos, e a única certeza era de que estavam prestes a encarar verdades que nem sonhavam existir. Ricardo ficou paralisado, o olhar fixo em Tiago. O caos ao redor parecia ter parado, como se o tempo estivesse congelado. A revelação que ecoava dentro dele era um soco no estômago. Como assim o garoto era filho de Helena? E esse homem, com a arma em punho, era o pai? O nó na garganta de Ricardo apertou mais ainda, sufocando qualquer impulso de ação. Ele queria gritar, perguntar, explodir em perguntas, mas as palavras não saíram. Os gritos na rua continuavam, mas tudo se tornara um zumbido distante. O olhar atordoado de Tiago se cruzou com o dele, e a expressão de medo e confusão nas feições do garoto cortou o coração de Ricardo. O que seria dele agora? Tiago parecia uma cópia angustiada da própria Helena, o mesmo olhar perdido que ele conhecia tão bem. Para Ricardo, era como se ele estivesse vendo o próprio passado, uma lembrança de tudo que Helena havia se tornado. O peso da responsabilidade o esmagava. Salvar aquela família desfeita ou deixar tudo desmoronar? Helena estava ao lado dele, os olhos marejados. As palavras que não saíam de sua boca pesavam mais que o próprio ar ao redor. Era um momento de conexão e desespero, tudo ao mesmo tempo. Ricardo, não podemos ficar aqui. Ela estava pálida, a voz trêmula. A urgência era visível, como uma luz intermitente atormentando suas mentes. Mas como poderiam escapar com essa nova realidade se desenrolando diante deles? O homem, agora erguendo a arma e o olhar carregado de uma raiva mesclada à possessividade, dominava a cena. Ricardo sentiu a raiva crescer. Mas antes que pudesse agir, um novo som, rompendo o rosnar do desespero. O zumbido do dispositivo em suas mãos se tornara insuportável, uma pulsação intensa, como se estivesse instigando-o a fazer algo. "O que você é?" sussurrou, sentindo um fio de esperança e dúvida. Não era apenas um artefato, era uma conexão que poderia conter a chave
para salvar a todos, ou para libertá-los do passado. Não, 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 não. Helena balançou a cabeça, um gesto desesperado. Ricardo, não deixe que isso aconteça. E naquele instante tudo irrompeu em uma tempestade. A tensão e os gritos se tornaram um clamor de pavor e expectativa. O futuro deles, bem ali na linha entre a proteção e o abandono. Ricardo olhou para Tiago, para Helena, lutando com a batalha interna que fervia dentro dele. Eu preciso fazer algo. Os olhos do garoto refletiam uma mistura de esperança e desespero, uma força que ressoava mais forte que todo o caos. Mas antes que pudesse decidir, a explosão mais próxima novamente o cercou, e o mundo se despedaçou ao seu redor. Então, em meio à fumaça e aos gritos, algo aconteceu. O dispositivo em sua mão brilhou mais uma vez, uma luz cegante que iluminou tudo ao redor. Ricardo quase caiu para trás com a força da luz. Ele olhou em volta, confuso, e viu a multidão ao seu redor se moldando. As figuras das pessoas se tornaram borrões. Então, um portal se abriu diante dele, uma fenda de luz e energia. O homem parou, sua expressão oscilando entre a raiva e o espanto. E em um ímpeto, ele se virou e apontou a arma para Ricardo. Mas a arma falhou. Uma onda de energia emanou do dispositivo, e todos na rua, incluindo Helena e Tiago, foram puxados para a fenda. Era como ser sugado por um furacão. O som do caos ao redor se desvanecia, enquanto tudo ao redor se distorcia. Depois de alguns momentos de escuridão, eles foram lançados em outro lugar. O chão sob seus pés tremia levemente, e o ritmo de cor na visão deles mudou. Eles estavam em uma sala branca, as paredes brilhando como se fossem feitas de cristal, e o homem, agora sem a arma, os seguia com um olhar perplexo. "O quê? Onde estamos?" ele gritou, enquanto uma nova tensão surgia entre eles. E, de repente, uma voz ecoou pela sala, profunda e autoritária. "Sejam bem-vindos à verdade." Ricardo estava atordoado, mas a adrenalina pulsava em seu corpo. "O que está acontecendo?" Sua voz suave e estridente, sua mente lutando para processar a nova realidade. Tiago estava perto. Seu olhar aterrorizado se encontrou com o dele. "Ricardo, o que fazemos agora?" O desespero na voz do garoto fazia o coração de Ricardo disparar. E a voz continuou. "Vocês estão diante de segredos que mudaram seus destinos. Helena, você já sabia." A frase pairou no ar, cortante e cheia de tensão, e a expressão de Helena se fechou. O que mais ele estava escondendo? As palavras deixaram todos em um estado de choque. A revelação pendendo no ar, como uma espada afiada. Foram momentos de silêncio, como se o tempo segurasse a respiração. Helena estremeceu, a culpa estampada em seu rosto. O que isso significava? O pensamento de ter escondido algo de Tiago fez seu estômago revirar. Os olhares de Ricardo e Tiago, cheios de expectativa e medo, fixaram-se nela. Aquela sala, agora envolta em uma aura de mistério e tensão, passou a ser um tribunal para as verdades não ditas. "Eu não queria que soubessem", murmurou Helena, a voz quebrada. As lágrimas se acumulavam. A força da emoção era esmagadora. Ricardo, ainda em choque, se aproximou. "O que você sabia? O que está acontecendo, Helena?" O tom de sua voz era de desespero, o coração batendo forte. A luz da sala começou a pulsar mais rapidamente, como se estivesse respondendo ao clima emocional. As paredes, antes suaves, agora ressoavam com a tensão, e a voz profunda ecoou de novo. "A verdade que você teme é mais do que a realidade presente. É um eco do passado, uma maldição que assombra sua família." Uma sensação de frio percorreu a espinha de Ricardo. Eco do passado? Ele olhou para Tiago, que balançava a cabeça em confusão. As peças do quebra-cabeça começaram a se movimentar de forma desesperada. Mas o que isso significava?
A sala parecia apertar-se ao redor deles, a atmosfera carregada de um pressentimento sombrio. Ricardo sentia a angústia crescer, como se estivesse na borda de um abismo. O que isso tudo significaria para eles? O que mais estava por vir? Enquanto a verdade começava a se desenrolar, o medo e a ansiedade se entrelaçavam de maneira implacável. E a única certeza era que a revelação logo se tornaria um novo capítulo em suas vidas, um que eles nunca imaginaram viver. Ricardo sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. A sala branca parecia um labirinto de incertezas. A voz ecoou mais uma vez. Helena, você precisa enfrentar a sua verdade. O olhar dela se encheu de lágrimas. Eu não sabia como contar. O peito de Ricardo apertou. Que segredos ela escondia? O que mais tinha oprimido aquela família? A tensão era palpável. Tiago, com os olhos arregalados, buscava respostas. Ricardo inclinou-se para ele, segurando seu rosto com as mãos. Não tema, Tiago. Estamos juntos nessa. E enquanto ele falava, uma voz firme ecoou na sala. A verdade pode libertar ou aprisionar. Helena deu um passo à frente, encarando o homem que até então era uma sombra ameaçadora. O que você quer de mim? Sua voz estava entrecortada, mas cheia de coragem. O homem, quase um estrondo diante dela, respondeu: Quero que você veja o que realmente é. Apenas a verdade pode quebrar os grilhões do passado. Os olhos de Ricardo se encontraram com os de Helena, e por um breve momento, tudo fez sentido. O passado sobre o qual sempre tinham hesitado, todos os segredos que cortavam suas vidas, finalmente estavam emergecendo. Era hora de confrontar de frente o que haviam evitado. Vamos fazer isso juntos, disse Ricardo, a determinação tomando conta dele. Ele estendeu a mão para Helena e Tiago. Com um último olhar entre eles, ela agarrou a mão dele, e Tiago se juntou a eles. O trio formou um laço que os uniu dentro daquele mar de confusão. E então, a sala começou a brilhar ainda mais, como se estivesse reagindo à nova força que se formava. Quando vocês enfrentarem suas verdades, a luz os guiará, disse a voz profunda. Ricardo sentiu uma onda de esperança. Se conseguissem aceitar o que estavam correndo de encontro à sua realidade, talvez pudessem encontrar a liberdade. Não há nada a temer, pensou consigo mesmo. O futuro poderia ser construído com sinceridade e coragem. É nesse momento decisivo, ele lembrou das suas memórias, a infância perdida, os momentos felizes e os traumas. O que mais era necessário para que eles se libertassem? Precisavam falar, abrir seus corações. Cada um compartilhou dores e verdades ocultas. Tiago falou sobre seu medo e sua luta nas ruas. Helena sobre seu passado, as razões para sua fuga. Ricardo sobre sua solidão e anseios. E enquanto as palavras fluíam, a sala tornou-se ainda mais brilhante. As paredes brilhavam. A energia palpável entre eles crescia. A verdade era um bálsamo que curava feridas esquecidas. Quando o último pedaço de confissão foi feito, um silêncio profundo pairou no ar. Agora estão prontos, ecoou a voz, e com um gesto, um portal se abriu à sua frente, uma luz radiante que iluminava o caminho. Com mãos entrelaçadas, Ricardo, Helena e Tiago passaram juntos, sentindo a liberdade como uma espuma que os envolvia. Ao atravessarem, receberam novos ares, algo diferente. O mundo se abria diante deles, mas novamente uma sombra apareceu. O homem caminhou atrás, uma expressão de desespero em seu rosto. Vocês não podem fugir da verdade. Ele gritou, mas era tarde demais. O poder da luz os envolveu, e com um último piscar, tudo se apagou. Quando as luzes se acenderam novamente, a família estava em uma praia imensa.
O mar batia com força, as ondas como uma nova possibilidade. O sol brilhava com força. Helena virou-se e sorriu. Tiago, alheio à dor do passado, também estava lá, admirando a beleza à sua frente. Ricardo olhou para as ondas, sentindo que aquele era um novo começo, mas uma pergunta pairava em sua mente. E agora, o que eles fariam com essa nova vida? Essa liberdade seria não só um escape, mas um caminho de volta para a família. E no fundo, ele sabia que suas verdades haviam se revelado. Mas novas perguntas sempre estavam por vir. E isso era exatamente o que tornava tudo tão intrigante. Agora eu preciso da sua atenção. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.